dia, adolescentes, a paz do Senhor. Hoje eu estou aqui para mais um domingo de uma EBD maravilhosa, onde nós estamos crescendo juntos na palavra de Deus. Eu já falei para vocês que toda vez que eu estou na EBD dos adolescentes, eu me sinto uma jovenzinha. Por isso já estou aqui com a blusa do Holy Teens, creio que a maioria tem, para mostrar que o espírito jovem está aqui conosco hoje. Amém? Gente, que honra! Eu amo estar aqui com vocês, esse público lindo, cheio de força, de vigor. Sobre vocês, o Senhor já disse que vocês são fortes, e eu creio que de fato são. E é uma honra estar aqui para mais um domingo, dia 18 de dezembro, lição 12. Gente, passou muito rápido. Esse trimestre voou, já estamos encerrando o ano, e junto com o ano, encerrando mais um trimestre. E a nossa lição de hoje é uma lição muito especial. A lição de hoje tem por título Temos uma missão no mundo. E eu gostaria agora, antes da gente começar, de fazer uma oração para a gente chamar alguém muito especial para falar para a gente a leitura bíblica de hoje e o texto áureo. Amém? Vamos juntos? Senhor Jesus, muito obrigada por mais um domingo, por mais uma aula. Pai, a tua presença é a única que fará diferença nessa aula hoje. Pai, eu não sou nada, Pai, não estou confiada em mim, mas confiada no teu Espírito, que há de trazer luz à palavra, ao entendimento de cada um. Senhor, que o Senhor venha visitar cada adolescente que nos ouve, Senhor, cada um que está na sua casa agora, que todo espírito de distração possa ser repreendido, que corações sejam alcançados pelo que será ministrado aqui nesta manhã, cada visitante que nos acompanha, onde essa mensagem chegar, que o teu Espírito faça as suas obras graciosas em nome de Jesus. E você, visitante que também está conosco hoje, seja muito bem-vindo. Uma honra ter vocês aqui, dizer para vocês que nós todos os domingos temos aulas maravilhosas, com professores maravilhosos. Então, já dá um link nesse vídeo, já compartilha, já curte, porque é muito importante para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis. Nós vamos falar de missão hoje, você já será um missionário. E para dar início, propriamente dito, hoje, a lição 12, vamos chamar aí um adolescente bem maravilhoso para fazer para nós a leitura e o textuário. Vamos ouvir? Será quem é, hein? Pai do Senhor, irmãos, eu vou ler a leitura bíblica da lição 12, que está em Mateus 28 a 16, 20. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, em-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Muito bem, glória a Deus pela leitura. Nossos adolescentes são bênçãos, cada um de vocês, e esse quadro é maravilhoso, tendo a participação de vocês aqui. Gente, isso enriquece muito a nossa EBD. Mas você que está vivo, gente, dá um alô aí no chat, porque eu percebo que às vezes tem tantas pessoas matriculadas e poucas pessoas se manifestam aí no chat. Será? Será que eles estão dormindo? Será que eles não estão assistindo a aula na hora certa? Senhor, será que o Senhor está revelando alguma coisa? Meu Deus do céu, será que é uma revelação na hora da aula? Dá um alô aqui. Hoje eu só vou saber se você está presente, se você escrever aqui. Não é só mandar o relatório, não. Escreve aqui, tia Renata, estou presente, estou vivo, para eu saber que você está aqui comigo. Não gosto de solidão, gente, eu gosto de estar com vocês. Fica comigo? Então vamos que vamos. Muito bem. Gente, a lição de hoje, ela fala que temos uma missão no mundo. Ora, quando a gente fala em missão, eu já lembro lá do filme, né, Uma Missão Impossível, aquele filme A Missão, gente, aquelas coisas daqueles agentes especiais que recebem uma grande missão. Quando o filme tem o nome de missão, você já sabe que alguém, algum personagem que vai ser o principal do filme, vai receber o desafio de cumprir uma grande missão. Ele vai ser chamado, incumbido de libertar alguém, de salvar alguém,
Enfim, é uma história, um enredo em torno de algo, de alguma missão especial. Hoje nós vamos falar da missão mais especial que existe. Se fosse um filme, se o mundo tivesse interesse em anunciar a verdadeira missão, essa certamente é a maior missão. Qual é a missão? E o ponto 1, ele vai começar falando da missão que Jesus deu lá aos apóstolos. Muito bem, quando Jesus morreu, nós sabemos que Jesus veio com um propósito. Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes da terra existir, antes da criação. Jesus já foi oferecido como um Cordeiro morto, sacrifício de Jesus antes lá na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, decidiram que Jesus seria o Cordeiro morto. Então, quando Jesus veio, ele só exerceu o seu ministério durante 3 anos e meio. Então, nós não temos notícia da vida de Jesus, a não ser no evento quando ele tinha 12 anos. A Bíblia não traz muitas informações, porque Jesus veio com um objetivo muito certo. E Deus escondeu Jesus até o momento que foi a plenitude dos tempos. O tempo em que ele aparece lá no Jordão, em que ele será batizado, o ministério começando, em que ele recebe o Espírito Santo, em que ele vai fazer obras poderosas. 3 anos e meio é o ministério de Jesus. Jesus veio para morrer. Jesus veio para ser cordeiro morto. Jesus veio porque toda vez que o povo pecava, tinha que morrer um animal, tinha que ter derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecados, não tem perdão de pecados. Então, Jesus veio, morreu na cruz do Calvário. Isso nós sabemos. Ele cumpriu a grande missão. Qual era a missão de Jesus? Morrer na cruz do Calvário. Em vida, ele foi obediente ao Pai e em tudo, ele não pecou. Como ele não pecou, ele poderia satisfazer a condição do Pai de ser um cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Jesus então morre, Jesus ressuscita, vencendo a morte, é recebido na glória, mas antes de Jesus subir para a glória, quando ele ressuscita, depois do 3º dia, ele aparece a Maria Madalena, às mulheres, depois aos seus discípulos e vai ficar 40 dias aqui peregrinando na terra junto com seus discípulos. Jesus ainda ressuscitado já vai ficar por aqui 40 dias ensinando novas lições para os seus discípulos e apóstolos. E é interessante que Jesus, antes de subir ao céu, ele vai fazer algo que a gente conhece como a grande comissão ou a grande missão. O que é? Ele chama os seus discípulos, seus apóstolos e diz: olha, a grande missão de vocês é o próprio texto áureo de hoje que foi lido, que está em Marcos 16:15. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crer, que for batizado, será salvo, mas o que não crer não será salvo, será condenado. Então veja, Jesus, antes de ser assunto ao céu, ou seja, de ascender, de subir aos céus, ele chamou seus agentes especiais. Já vejo todo mundo imaginando, se fosse um filme moderno, todo mundo lá igual um Matrix, de terno preto, de óculos assim, todo mundo recebendo a grande missão. O que a gente vai fazer agora que o mestre subiu? Nós vamos cumprir a missão. Qual é a maior missão? Falar dele. Falar, ser testemunha do que vimos, do que ouvimos, do que aprendemos, do que ele fez. A mensagem que Jesus deixou para ser anunciada não era uma mensagem a respeito deles mesmos, não é uma história da minha vida, mas toda vez que Jesus deixou essa mensagem era para que eles anunciassem o evangelho da cruz, o evangelho que liberta, o evangelho que cura, o evangelho que fala que o Espírito Santo batiza com o Espírito Santo. Então veja, Jesus chama o seu colégio mais próximo de alunos ali e fala: olha, eu vou subir, mas eu estou dando uma ordem a vocês. Fiquem todo mundo juntinho, dentro de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém para ganhar ninguém. Eu estou dando a ordem, tá? Para vocês irem por todo mundo. Mas fiquem em Jerusalém, porque eu vou subir, mas em breve vai descer do alto alguém com poder como eu. Um Deus também vai descer, o Consolador, que era o Deus Espírito Santo, que desceria sobre eles. Eles receberiam poder e virtude que viria do céu sobre eles. Isso aconteceu aonde? Lá em Atos 2, no Pentecostes. E desde então,
nós temos a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Então, vamos dizer como o Capitão Nascimento lá do BOPE, missão dada, missão cumprida. A igreja tem a missão de levar o evangelho. Aí você vai me dizer, tia Renata, onde eu passo no meu bairro tem uma portinha de igreja. A cada bar tem uma porta de igreja. Não preciso evangelizar mais. Mas deixa eu te dizer, a mensagem que foi dada aos apóstolos, ela também hoje precisa ser individualmente, nós todos temos a responsabilidade de falar do Senhor Jesus. Eu sei que não é muito fácil, né? Descer no evangelismo da igreja já não é fácil. Ninguém quer dar as caras. Ninguém quer encontrar um amigo conhecido da escola. O que ele vai pensar? Eu lá no meio daquele monte de crente, cantando aqueles hinos. Ai, que vergonha. Tem gente que às vezes até se esconde. Ai, meu Deus, aquela menina que eu gosto, aquela menina bonitinha que eu achava assim, me viu. Ai, que tristeza, que vergonha. E muita gente não fala de Jesus. Por quê? Porque tem vergonha, mas eu e você, a maior missão, você é um agente especial nesse mundo. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã que nós somos agentes especiais, com uma grande missão que não é secreta, é falar dele para quem nós pudermos alcançar. E muitas vezes, nem mesmo no nosso cerco, nós conseguimos falar de Jesus, mas isso aí é um ponto que nós vamos falar daqui a pouco. O importante é você entender que Jesus deixou a ordem, Jesus deixou a convocação, ela não é apenas para os apóstolos, a igreja está cumprindo o ID de Jesus, o evangelismo, mas nós individualmente também temos a responsabilidade de evangelizar. Então a pergunta é, você já evangelizou alguém, gente? Responde aqui no chat para mim, para eu saber se você já evangelizou alguém. Quero só ver se vocês já evangelizaram alguém, já falou de Jesus para alguém. Muito bem. É importante que a gente saiba, então, que a missão foi dada e você pode dizer, Renata, eu não sei pregar. Você sobe no público e prega, tia Renata, eu não sei fazer isso. E quem disse que todo mundo tem chamado para pregar no púlpito? Eu quero que todos vocês preguem no púlpito. Mas, se você não tem um chamado específico, uma coisa eu sei. Tia Renata, eu não sei qual é o meu chamado, mas uma coisa eu sei, você tem uma missão já. Comece a cuidar dela. Ora, jejua para você falar de Jesus para alguém. Mas, antes de falar, nós temos que ter testemunho, porque a lição diz que nós somos sal da terra, nós vamos estar vendo sobre isso. Muita gente não consegue falar de Jesus, por quê? Porque, tia Renata, como que eu vou falar de Jesus, tia Renata? Na hora que a zoeira está acontecendo, o pau está quebrando, a bagunça está rolando, eu estou no meio, tia Renata. Como é que é? Me conta. Tem gente assim aí, por aí me ouvindo? Será que tem alguém que quando vê o rolo lá, tá junto, depois dá ruim? E aí você fala, como que eu vou falar alguma coisa agora? Que cara que eu vou falar? Aí você não pode nem ajudar o amigo, nem falar nada, porque você estava misturado no meio do erro. Então, muitas vezes, o nosso próprio testemunho, não só a vergonha, o medo, a timidez que a gente vai ver, mas também, às vezes, o nosso próprio testemunho nos impede de falar do evangelho. E, às vezes, a gente pode pensar, né? Nossa, mas é tão difícil falar de Jesus. Mas você já reparou que os seus amigos não têm vergonha de falar sobre nada com você? Mas eu quero entrar especificamente, então, sobre o evangelismo, que a partir do tópico 2, a lição vai entrar mais na ação da igreja evangelística, individualmente, ou em ações conjuntas evangelísticas. E para esse segundo momento, eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial. Será que vocês sabem quem é? Vou dar dica. É menina, primeira dica, hein? É menina. Segunda dica, é linda. Terceira dica, deixa eu ver. É como uma filha para mim também, uma filha do coração que Deus me deu. Quarto, trabalha no audiovisual da igreja, assim, sabe? Nas mídias da igreja, nas edições das aulas. Será quem sabe? E a última atacada, lidera o Holy Teams junto comigo, hein? Quem será essa pessoa linda? Vamos ver? Vamos chamar o segundo bloco para a gente bater um bate-papo com essa pessoa que é top das galáxias? Fica aí para você ver quem é. Vamos lá? Muito bem. Gente, esse povo tá esperto demais, hein, Amanda? Pois é. Gente, ninguém menos do que a minha filhota do coração, a Amanda. Ela que semana passada, Amanda, eu acompanhei a sua aula semana passada, só dando parabéns. Que aula maravilhosa, né, gente? Mas vindo da Amanda, não poderia esperar
outra coisa, né, gente? Eu vou babar mesmo que mãe tem dessas coisas, tá, gente? Uns nascem no ventre, uns nascem no coração. Aliás, eu tô cheio de filho do coração aí, meu Deus. Mas a Amandinha tá aqui com a gente hoje, gente, para conversar. Ela prazer. que é jovem, que já é professora, né? Então já tem uma vivência além do tempo da idade dela. É uma jovenzinha, mas já é uma anciã nas experiências. Ai, Muito gente, é um bem. grande prazer estar aqui. Principalmente, né, principalmente com você, nessa classe maravilhosa. Que classe, né? Classe abençoada. Estive aqui, como a Rê falou, semana passada. Eu estou aqui de novo. Agora, ó, Viu? com a minha mãezinha do coração também com vocês. Aí, filhos, né, filhas abençoados, Verdade. o coração também. Que honra, né, gente? E hoje nós estamos falando, Amanda, sobre evangelismo. Nós vimos que Jesus deixou uma grande comissão, e aí daí missão, que é falar de Jesus, falar do amor de Deus. Gente, o maior benefício, eu estava falando, que você pode apresentar alguém é falar de Jesus. É Porque, verdade. veja, o mundo está perdido nas trevas. Nós sabemos que você vê seu amigo na depressão, nas crises, nas fobias, e muitas vezes até mesmo pessoas dentro da igreja que não tiveram ainda uma visão aclarada de Jesus, do evangelho, do que Jesus representa. E muitas vezes, Amanda, eu percebo o entrave das pessoas em falar de Jesus. Eu queria contar uma experiência rápida aqui, Amanda, que aconteceu comigo no meu tempo de faculdade. Eu tinha uma amiga, pensa numa pessoa doidinha. Atribulada. Atribulada. Gente, Bianca, o nome dela. Essa menina, eu falava, gente, como que eu vou falar de Jesus para ela? Impossível, ela- Impossível. Ela não tinha jeito. Você ia falar, ela desnobava, ela cortava o assunto falando bobeira e falava cada coisa que você ficava assim, sem ação. Por fim, eu desisti dela e falei, gente, não vou falar de Bianca mais, de Jesus para Bianca mais, porque nada adianta. E aconteceu que no mestrado eu tive a oportunidade dela estudar comigo ainda. Ficou 1 ano comigo no mestrado. Depois ela saiu, nunca mais eu a tinha visto. Passado 3 anos, eu encontrei essa pessoa um dia, para minha surpresa. Ela disse para mim, Rê, por que você não falou de Jesus para mim antes? Gente, aquele dia o Espírito Santo Nossa. deu sem luva. Aquele dia foi sem luva. Foi bem Sabe forte. quando você sente aquele nocaute assim lá na... Pô, acho que foi na boca do estômago mesmo. Nossa. Gente, eu fiquei assim, muito reflexiva. Porque ela estava dizendo o seguinte, olha, eu olhei para a aparência, olhei para os obstáculos, olhei que era uma pessoa tão perdida, que eu achei que não teria acesso a falar de Jesus para ela, sabe, Amanda? Então, muitas vezes você está do lado e às vezes a pessoa mais louca da sua sala é a que mais precisa de Jesus. E às vezes você vai ter que orar para Deus te dar uma estratégia. Amanda, o que você acha hoje do movimento de evangelismo de adolescentes que estão muito em ambientes que, a princípio, não seriam propícios? Escola, que às vezes não é fácil, numa festa entre eles de aniversário, enfim, os ambientes por eles frequentados. Você acha fácil falar de Jesus nesse ambiente, até mesmo na família, para um adolescente? Então, a resposta seria que não. Nunca é fácil a gente falar de Jesus. Porque verdade. falar de Jesus vai contra tudo aquilo que o mundo prega. Verdade, Amanda. E principalmente, vocês que estão inseridos, né, são mais novos, jovens, né, que estão inseridos aí nesse público, o que é pregado, o que é anunciado, é você viver uma liberdade exacerbada, né? O chamado carpe diem. Viva o seu dia de cada dia, né? Como se fosse o último, assim. Então, você pregar por uma mensagem, ei, você tem um dever. É isso aí. Você não pertence a si mesmo. Você pertence ao Senhor. Ele deu a sua vida. Você é uma criatura de Deus. E você ser sujeito a esse Criador, Meu Deus. exige total renúncia. Então, não é fácil. Não é fácil. Até porque a gente vive no mundo onde as pessoas não entendem que nós, como crentes, sabemos natureza adâmica. Então, tudo isso propicia para que a gente não queira ouvir Deus e não queira seguir a palavra de Deus. Então, para um adolescente, um jovem pregar uma mensagem que é total contrária do que os jovens de hoje querem ouvir, exige muita coragem, muita valentia. E é interessante que Jesus disse, né, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor não nos deu espírito de temor, de medo, mas Ele nos deu o espírito de ousadia para a gente ir anunciar o Evangelho. Porque, veja, qual é o problema do Evangelho? Para você falar do Evangelho para alguém, né, Amanda, você tem que dizer que ele está em trevas. Exato. Você tem que dizer que ele está morto. Você tem que dizer que ele está errado. Porque, veja, o Evangelho só tem um problema, entre aspas,
que quando você apresenta ele, você não pode dizer que é mais uma verdade. Ah, não, você pode ficar no espiritismo, no budismo. Não, você vem cá só por vir. Não, o evangelho ele é apresentado como a única verdade. É a única religião do universo, vamos dizer assim, do multiverso, só zoando, né, gente? Que diz que essa é a verdade que não convive com nenhuma outra. Não é mais uma verdade, é a única verdade. E você anunciar Jesus é dizer para a pessoa para quem você está anunciando, olha, você está em trevas, mas eu tenho uma luz para ti anunciar. E a Bíblia diz que Jesus anunciado, o apóstolo João vai dizer, que os homens, Amanda, amaram mais as trevas do que a luz. Então, é fácil falar de Jesus? Não é. Mas é interessante também um dado, Amanda, que depois que veio, a gente passou muito tempo sem ter o Espírito Santo atuando de forma plena. O Espírito Santo veio atuando na Idade Média, ali, arrastado em grupos minoritários. Em tempos específicos. Exatamente, em grupos específicos, em tempos específicos. Mas depois do avivamento na Rua Azusa, com o boom do movimento pentecostal, do reteté, como a gente conhece aí, esse derramamento, esse segundo Pentecoste, vamos dizer assim, deu à igreja uma ousadia tal, Amanda, um desejo tal pelas almas, que o número de pessoas que foram salvas foram mais do que o dobro de pessoas que tinham se convertido até então. Então, veja, o que mais de 1000 anos de história não fez, 100 anos de história fez. Ou seja, o derramado poder do Espírito Santo. Porque em Atos eles receberam esse poder. Mas com o passar do tempo, foram tantas teorias que foi vindo, querendo dizer que o Espírito Santo não atuava mais como antigamente. E isso foi deixando as pessoas, sabe, desanimadas. Foram vindo teorias dizendo que quem é salvo já é salvo para sempre. Uns fez dizendo que quem é predestinado é predestinado, né? Mesmo. Ah, Amanda, quem tiver que ser salvo, o número de salvos já está certo. E tudo isso foi fazendo o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo ser apagado. Mas, Amanda, uma pergunta que eu gostaria de fazer também, para você falar um pouco sobre isso. Você acha que o testemunho que você pode dar é um impeditivo, Amanda, para você anunciar com verdade, ter mais coragem? Se às vezes você está capengo, deprimido, como você vai falar para o outro para ele ficar alegre? Que Jesus é alegria. Às vezes você está morrendo no pecado e vai dizer que Jesus te leva à pureza. O que você me diz sobre isso? Reflita conosco nessa manhã. Ótima pergunta, Rê. Ótima pergunta. É uma reflexão muito necessária, porque hoje a gente vive muito inserido também, evangelismo, em TikToks, em rede social, e há muito essa mensagem sendo divulgada. Vocês vão entender o porquê eu estou falando disso. E às vezes estão dizendo um, divulgando para outro, falando ali de Jesus, e às vezes pessoas podem ter boas intenções, podem ter motivações corretas, mas muitas delas não têm. Muitas vezes isso virou até um status. Tanto é que tem muitos atores que falam em entrevistas, eu sou cristão, eu tenho até uma tatuagem, não sei o que, de Jesus. Várias coisas eles falam. Só que o testemunho deve acompanhar aquilo que prega. Eu não posso falar aquilo que eu não vivo, porque antes da mensagem direcionada a um povo, ela precisa ser direcionada ao meu coração. Então, todas as vezes que a mensagem é anunciada nos meus lábios, primeiro, ela deve ser plantada no meu coração. Eu devo viver essa mensagem. Porque, primeiro, a gente vive num cenário espiritual. A gente está levando o nome de alguém que exige santidade. Verdade. Que exige uma responsabilidade de vivência. Então, recentemente, domingo passado, também eu preguei no culto dos teens, Rê. Sim. E foi justamente uma palavra que Deus deu sobre essa questão. Que é um tempo, diante de nós irmos ou sermos usados, precisamos fazer uma aliança com o Senhor. Verdade. Precisamos voltar, né? Consertar o altar de novo, exatamente. Né? O altar tem que ser reconstruído. Glória né? Nós precisamos alinhar nossa vida com Deus. Porque é um tempo de purificação. Porque para a gente sarar outras pessoas, a gente tem que estar sarados. E essa mensagem talvez pode assim, poxa, Amanda, você não sabe da minha realidade. Você não sabe do que eu vivo, você não sabe do que eu passo. É verdade. Só você e Deus sabe a sua dor. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Reconhece, nós conhecemos o Deus que servimos. E esse Deus pode curar todas as coisas. Glória a Deus por essa palavra. É interessante, Amanda, que eu, pelo menos, rejeito esse estigma, sabe? Que ficou essa marca, sempre dizendo adolescente é problemático.
Gente, por que isso? A verdade é que o diabo fez de vocês um alvo fácil. Porque vocês não são crianças mais, mas também não têm a vivência e a maturidade de um adulto, estão transitando. Então, essa é a fase que, quando o diabo rouba a pureza de vocês, por exemplo, ele está ganhando lá num relacionamento futuro, numa maternidade, numa paternidade. Então, veja, hoje a maioria de vocês que pode estar me ouvindo, eu falo lá em casa, será que vocês estão trocando Deus por séries? As séries hoje, a maioria já não glorifica a Deus. Aí você vai colocando fardos sobre você. Exato. Porque não é isso? Exato. Aí você vai colocando. Aí é uma série que você vê que não deveria ver. Filme que você não deveria ver. TikTok, que crente não tem TikTok, gente. Hoje eu vou falar para você, tá? Eu pedi até, a gente fez para trabalho e eu tive que falar, gente, precisa ser cancelado, porque nem para trabalho, para divulgação de produto, a gente está podendo ter TikTok mais, gente. Porque o problema é que vocês não têm condição de lidar emocionalmente com a quantidade de referência. Vou falar um nome público aqui, porque está sendo tratado, tá, Amanda? Nós tivemos o caso aí, recentemente, dessa cantora Priscila Alcântara, que se diz ainda evangélica. Eu achei que ela tinha abrido mão, mas uma entrevista recente dizendo que não, ela ainda é evangélica. Ela foi cantar numa igreja ainda. Entendeu? Ela nem mesmo acreditou. Ela fala, nossa, nem sabia que uma igreja ia me convidar. Ó, para você ver. E aí as pessoas estão olhando para aquilo ali, Amanda, e achando que é padrão. Aí como que o mundo está bagunçado, que ele nem entende mais o que a igreja quer fazer, qual é a mensagem da igreja. Então isso dificulta. E nisso tudo eu pergunto, se você não se santificar no que você vê, em como você vive aí na sua casa com a sua mãe, no seu nível de obediência, como que nós teremos autoridade? Jesus disse que se andar 2 cegos, né, Amanda? Cai 2 na cova. Não tem como. Então, na igreja, se você está fraco, com quem essa pessoa deveria se associar, né, Amanda? Alguém que está firme, mais forte espiritualmente, para te estar ajudando, sustentando. E o problema, como você disse, é que às vezes o adolescente não quer contar para um líder, porque tem vergonha, medo que vai ouvir, mas acaba juntando com uma amiga ou com um amigo que não está preparado. Olha o perigo, gente. E esse foi um conselho, né? Quando Roboão foi tomar conselho com quem era da sua idade, ou o próprio filho de Davi, né, com Aminon, quando ele foi se aconselhar com Jonadab, que era um primo chegadinho ali. Alguém que é próximo, né, que está ali perto. Gente, tem hora que você vai ouvir o conselho que você gostaria de ouvir. Você já está com aquele desejo. Achei aí chega resposta. alguém e fala, ô, amiga, você não precisa ficar nessa neura, não. Vai lá, não. Joga uma conversa, vai, dá uma oportunidade para fulano. Ouve o que ele tem a dizer. Mas fulano é do mundo. Não, mas vai lá, de repente você nem sabe o que vai rolar. E assim o mundo vai nos atraindo e o evangelho vai se retraindo. A evangelização vai ficando comprometida. Porque o mundo olha, ele não quer viver o estilo de vida que nós estamos vivendo. Exato. Quando ele olha, eu não vejo diferença. Qual é o aluno hoje que você, de fato, na escola, talvez está sendo caluniado, blasfemado, não pelo seu comportamento errado, mas, de fato, Amanda, por amor a Jesus. A Bíblia fala, bem-aventurados que são perseguidos, caluniados, blasfemados, por amor de Jesus. Mas, às vezes, até o mundo está penalizando o comportamento errado da pessoa. Exato. Mas agora eu falo, Amandinha, quando você pega essas gatinhas que você está vendo ali, e pensa esses meninos como muitos já estão aí engajados nesse envolvimento da obra, e eu quero crer que esse derramado do Espírito sobre vocês não está refletindo só na igreja e nem só no evangelismo de rua, né, que já está sendo uma bênção. Você que não participa deveria participar, mas eu quero crer que esse recebimento, esse poder que eles estão recebendo, está irradiando e influenciando, Amanda, outras áreas da vida deles. A vida de oração, a vida particular. A mãe tem que ver que os filhos estão diferentes. Até na escola, as notas têm que influenciar. As notas, tudo tem que acontecer. Porque, veja, eu falo sempre com a Duda, vocês têm a mente de Cristo. Quem anda com Deus tem a excelência da mente de Deus. É verdade. Ele emprestou pra gente. A nós foi dado um espírito de inconformismo. O mundo, ele naturalmente, gente, ele é uma contramão do evangelho. Então, veja, você tem que saber que quando você vai para uma situação, para um momento, para uma prova, você está indo com a mentalidade que não é sua. A sua é limitada, mas a de Cristo é ilimitada. E se você aprender a amar essa palavra para evangelizar outros, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, igual Daniel, gente do céu, mas que menino está ficando bonita, hein? Diferente dos outros. Por quê? Ele nem está comendo o que a gente está comendo, ele não está curtindo a comum. vida, não está na noite, não está no TikTok, não está em Pinterest, não está em série. A gente fala de Netflix, ele nem sabe o que está em alta. E essa pessoa se parece que ela é a mais bem informada de tudo, sabe falar de qualquer assunto, que hoje, Amanda, inclusive, a falta de um relacionamento, as pessoas chegam na escola hoje não sabem nem apresentar um trabalho. Nossa, é verdade.
E não é falta, Meu e Deus. o problema é que às vezes coloca culpa na timidez, mas não é Não timidez. é, porque tem coragem para tudo. Exato. Só tem timidez para fazer o que é certo, entendeu? Como assim? Exatamente. Então, gente, eu quero saber de vocês aqui. Eu vou soltar um videozinho, Amanda, pra gente ver se tem alguém aqui evangelizando. Vamos ver esse povo aí? Solta o vídeo Quero aí pra ver. gente ver. Ó, a Amanda vai colocar. Gente, vamos aproveitar o ensaio da cantata para perguntar aqui. Olha, Maria Eduarda, hoje a pergunta de hoje é: você já evangelizou alguém? Então, diretamente não, mas nos evangelismos sim. Nos evangelismo? E você sente a necessidade de evangelizar? Sim. Acha que já pode começar a falar de Jesus para alguém mais perto? Devo, gente. Uma glória a Deus e Vitória. Vitória, você já evangelizou alguém? Já. Glória a Deus. E já na escola? Escola é um ambiente difícil para evangelizar? Muito. Mas então, parabéns, Vitória. Tá bom? Abordando aí, ó, mais um. Não deu tempo nem de arrumar o cabelo. Com nós é assim, no real. Complicado. Lucas, nós vamos falar sobre evangelismo, nossa aula. Eu te pergunto, você já evangelizou alguém? Sim, já tive essa experiência. E fala, é fácil evangelizar? Nem um pouco. Adolescente evangelizar adolescente é fácil? De jeito nenhum, porque é complicado, porque além do que você tá falando na mesma faixa etária, que tipo assim, às vezes você tem que ter um pouco mais de respeito, essas coisas, também às vezes é um pouco mais fácil, que você entende a língua da própria pessoa. Tipo assim, adolescente e adolescente. Então tem um ponto forte, né? Sim, E o evangelismo da igreja já participou? com certeza, eu tô praticamente desde os Meu primórdios. Deus, então chama o povo pro evangelismo aí. Então, chamando os adolescentes do evangelismo, venha participar, porque todo evangelismo acontece uma experiência nova. Todo Isso aí. evangelismo acontece coisas sobrenaturais que são coisas únicas que acontecem numa vida só. Ó, já fica o convite. Dia chuvoso, Clarinha. Clarinha, nossa aula sobre evangelismo. Eu te pergunto, você já evangelizou alguém? Já. Já? E qual ambiente que você evangelizou? Na feira. Na feira? Ah, com grupo de evangelismo? E é difícil evangelizar? É um pouco. Tem que vencer a vergonha? Sim. Meu Deus, mas vale a pena, né? Vale. Em grupo já fica mais facilitado? Sim. Então chama um pouco para vir pro evangelismo. Vem pro evangelismo. Eita glória! Gente, encontrei a Lívia aqui nos ensaios. Lívia, nossa aula dos adolescentes é sobre evangelismo. E deixa eu te perguntar, você já evangelizou alguém? Já. Já? E já no evangelismo ou de forma individual? De forma individual. E fala pra mim, qual é o desafio de evangelizar alguém? Olha, é um preço a ser pago, sabe? Meu Assim, Deus. é uma coisa que a gente precisa ter realmente um amor por essas pessoas e ter um entendimento de que você podia ser você no lugar daquela pessoa. Meu Deus, tem que De que sentir a as- dor da pessoa. Exatamente. É fácil evangelizar adolescente? Não. Meu É Deus! muito vergonhoso. Jesus! Obrigada, Lívia! Nada. Gente, que isso, hein? Alguns aí estão falando que já estão fazendo evangelismo mais pessoal, individual, outros com o grupo da igreja, mas alguns aí, né, tem que começar, melhorar, né? É isso aí. Começar a... Porque, assim, eu me lembro dos meus tempos também. Meus tempos, não sou nova ainda, tá, gente? Abafa. Eu tô não ainda. Meu tempo mais da idade de vocês, escola, né? Depois vocês vão pro ensino médio, enfim. Eu já estava na igreja, só que eu não tinha, digamos assim, o conhecimento do poder de Deus como vocês têm hoje. Vocês são muito privilegiados. Vocês que podem adquirir isso, receber isso, ouvir isso. Eu não tinha essa mesma experiência com o Espírito Santo como vocês têm hoje. Embora eu li a palavra de Deus, eu conheci a palavra de Deus. E isso me ajudou muito. A minha fome do conhecimento de Deus primeiro começou com lendo a palavra. Glória a Deus. Chega até um momento que a pessoa fala assim, Amanda, você só fala da Bíblia, não sei o quê, todo assunto aqui, tudo você faz A pregação. Maria Eduarda Desde já assim, sabe. Mãe só espiritualiza tudo. Tudo tem a ver com a vida. Aí eu falei, Gente, gente, é assim a mesmo. boca fala do que o coração tá cheio. É isso aí, é isso aí. E também, Amanda, você acha que uma das questões que atrapalha muito, a gente está chegando no final desse bate-papo, mas vale a pena, que é o medo da percepção que as pessoas vão ter de você. Nossa, Então você fica com vergonha de ser taxada como uma crentezinha, como de Santa ser Rona. Santa Rona, de ser objeto da atenção que não era aquele tipo de atenção que você queria chamar. Então, muitas vezes, ser esse alvo faz com que as pessoas prefiram, às vezes, nem falar. Tem gente que é tão especialista, Amanda, que são 007.
Ninguém sabe que eles são crentes. Eles são infiltrados na Espiões escola. ali. Espiões, eles são infiltrados, ninguém sabe. Um dia eu encontrei uma pessoa falando de fulano que estudava, que era crente. Aham. A pessoa falou, quê? Fulano é crente? Mas eu fiz faculdade 5 anos com essa pessoa, Nossa, nunca soube. uma tristeza Então, olha isso. que tristeza. Gente, são agentes infiltrados na igreja. E nas escolas, nos lugares. Só é crente na igreja. Então, Amanda, você acha que essa percepção do que o outro vai ter intimida as pessoas? Pode, eu acredito que, eu não vou falar que sim, eu vou falar que pode intimidar. Depende do nível de intimidade com Deus. Porque você me fez lembrar de testemunhos da minha vida e de coisas que eu vi de pessoas que eu conheço. Teve uma vez que eu estava já na faculdade, né? Uma pessoa falou assim para mim, um colega. Ele começou a falar, perguntar sobre a minha vida. Eu falei, e tudo que ele foi perguntando, eu disse sim. Ele perguntou se eu era da igreja, né? E aí ele falou assim, sim, eu percebi, porque quando chega uma conversa mais, ele falou uma conversa sobre sensualidade, você não gosta, você sai da conversa. Quando chega isso, ele foi falando tudo, e ele falou assim, eu percebi que você realmente é diferente de todas as moças. Aí ele foi falando isso comigo, ele falou bem assim, aí no final, eu achando que, poxa, uma oportunidade, né, de eu falar do Senhor, aí ele vai falar bem assim para mim, mas tem pessoas que se encontram, ele falou assim, debochando de mim, tem pessoas que se encontram na religião, né, mas eu vejo que você tem muitas amarras, parece que correntes te amarram. Aí eu falei bem assim para ele, é mesmo? Olha, mas eu falei assim, vou dizer uma coisa, eu consigo dizer não a tudo aquilo que você diz sim. Eu consigo dizer não ao pecado, eu consigo dizer não à pornografia, não, mas tudo, mas você não consegue. Então, quem está preso na história? Tá vendo? É porque o mundo prega, né, Amandinha, essa falsa liberdade, não é? Que custa um preço alto. E certa vez um menino me falou, uma adolescente, tia Renata, eu passei uma situação muito difícil porque eu estava num grupo na escola e eles estavam falando sobre masturbação e tal, como que fazia lá, e eles chegaram e mostraram um ato de pornografia lá no celular, e ele ficou com vergonha no grupo que estava de sair, porque ele sabia que sair, o que aquilo ia acarretar. Só que ter ficado e permanecido custou a esse menino tão caro, tão Nossa. caro, tão caro, que ele entrou numa guerra que é muito maior do que ser taxado, né, como muitos acontecem. Né? Outro menino que resistiu falou para mim, tia Renata, eles me chamam lá na escola, vão dar mamadeira para ele, o virgenzinho da turma, o boca virgem, não sei o quê, o menininha. Porque o diabo vai perseguir mesmo, né, Amanda? É óbvio, o diabo vai querer colocar apelido vexatório em você mesmo, te colocar numa situação de exposição que você não fique confortável, mas eu quero dizer para você que o evangelho é uma mensagem de confronto. Paulo disse que nós não podemos nos conformar com o mundo, mas transformar pelo poder, né, da renovação do nosso entendimento. Você não é como os demais. Você tem uma mente transformada para mudar. Então, onde você está, no meio do pecado, você é um inconformado causando mudanças. Glória a Deus. Não é isso? Então, o que está acontecendo é que a gente está nos lugares e conformados. Se conformando. Eu conformei com a bissexualidade. Eu estou conformado com a pornografia, eu estou conformado com hoje com a bissexualidade, já falei, com a masturbação estou conformado com tudo quanto é miséria que o mundo está vivendo, mas eu estou conformado. Isso acontece mesmo, porque o diabo, você está percebendo isso, Amanda? Nossa. Através de filme, de série, eles estão minando a resistência. Às vezes a pessoa não chega nem a fazer, mas também não tem mais aquela angústia no coração. Eu olha... não posso falar mais nada porque eu sou homofóbico. Eu não posso falar mais nada. É assim que o diabo vai encurralar a igreja. Não é para você chegar anunciando que todo mundo... Não. Mas se você tiver a oportunidade de chegar para alguém e dizer, Jesus pode mudar a sua vida. Essa vida que você vive procurando nesse tipo de pecado, nesse tipo de vida que você leva, nesse tipo de sentimento por outra garota ou outro menino, na verdade não passa de um vazio que eu sei quem pode preencher. Eu sei quem pode dizer sobre a sua identidade, é Jesus. Por isso que a lição no ponto 2 falou tanto sobre isso, sobre fazer a diferença. Sal é o quê? O que tempera, não é verdade? Muda luz, bem. gente, a luz não chega dizendo, treva, dá licença, não. Ligou a lâmpada, né, Amanda? Todo mundo sabe que ela está ali. Tem que sair as trevas. Quando você chega, isso tem que acontecer. Então, quero dizer que se você está sofrendo para ser luz, ele está sozinho, Amanda? Não. É um exército. Para mim é fácil ser luz, Amanda? Para não. você é fácil? No ambiente da igreja é fácil, Amanda? Nossa, é confortável. É confortável. Mas em ambientes que são inóspitos, ambientes que você vê resistência, não é fácil, gente. Né? Então o mundo vai colocando tudo, e parece que tudo é legal no mundo, né?
É porque é tudo aquilo para atrair, né? Para atrair. Aquele gloss, eu falo, nossa, é um merchan que o mundo faz, hollywoodiano, né? Em torno do pecado. A estratégia do inimigo não mudou, né? Não mudou. Mas eu quero dizer que você, olha, como diz a lição daqui, você é o embaixador de Cristo. Um embaixador é aquele que não tem mensagem própria. Ele é filiado, como diz o outro, ele é submetido, ele se submete a uma autoridade maior que ele, representando essa autoridade, representando essa nação. Então, você representa a nação do céu, você é a nação eleita. Você é embaixador porque você fala o que Cristo disse para você falar. Você não tem mensagem própria, não é sobre a sua vida. Quando você fala de você, já não é você, é o que Cristo fez por você. Então, ele é o protagonista da história. Então, eu queria desafiar você nessa manhã. Coloque uma pessoa para você evangelizar desse próximo ano, né, Amanda? Começa a orar, entrar em processo Começa a orar disso. e falar, Senhor, eu não sei evangelizar ninguém. Eu não prego no púlpito, eu morro de vergonha de falar. Mas quando alguém contar um problema para mim, mande alguém que eu tenha resposta para dar. Exato. Às vezes eu não vou ter coragem de ir, comece a mandar pessoas que vão chegar e vão contar problemas. Me dá sensibilidade para perceber que as outras pessoas não estão bem, para que quando eu chegar... Imagina, quando a pessoa não está bem, você chega para ela e fala, amiga, eu tenho visto que essa semana você está tão triste. Está acontecendo alguma coisa? Eu gostaria de orar por sua vida. Você já quebra uma barreira enorme, porque você percebeu aquela pessoa, Amanda. Você já abre uma porta já ali. abriu, isso aí, uma porta para você falar de Jesus. Então, faça esse desafio de você, né, Amanda, colocar nesse ano de 2023, Senhor, verdade. pelo menos uma pessoa, coloca perto de mim para que eu possa falar de Jesus, para que eu possa ser um modelo de sal, de luz, uma embaixadora. Me ajuda a perder essa timidez para as coisas certas, ter medo de levar Jesus. Porque certamente, se nós pudermos falar e não falar, lá no futuro Jesus vai cobrar de nós. Né, Amanda? Vai cobrar. Mas eu gostaria de dizer para vocês que essa aula foi uma aula maravilhosa, né? Nós temos o trabalho de evangelismo aqui liderado pelo presbítero Marcelo, Reginaldo, a irmã Cristina, Uma bênção. a irmã Antônia, que tem sido uma bênção, gente. Tem dia que é 40 almas salvas. Se você não sabe fazer individualmente, só de você estar entregando um folheto, verdade. tocando um instrumento, cantando um louvor, mesmo que você está lá de chavadinho, você está indo, coragem que muitos não têm. Então, parabéns, continue se motivando, vai para o evangelismo mesmo, que quando você perceber, né, Amanda? O Espírito verdade. já veio, você está o maior ousado. Isso tem muitos testemunhos de que uns começaram assim, mas no louvor, estão lá adorando, aí começaram a ir falar com as pessoas. A questão é, a gente precisa ir. A gente precisa fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa. É indo e testemunhando. Indo e testemunhando. É isso aí. Guarda essa palavra, indo e testemunhando. A Amandinha vai chamar agora um momento muito especial da oferta, gente. Não corra da oferta, a oferta é bênção. É verdade, Amandinha. ó. Ela não acabou ainda. Então, aí embaixo está aparecendo os dados bancários que você pode estar ofertando, o Pix, o PicPay. Fique à vontade para ofertar. Você que é um visitante, seja muito bem-vindo. Não fica constrangido, é uma prática da nossa igreja. Mas nós gostamos de lembrar que tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Então, semeie nesta obra, semeie para que o reino de Deus continue avançando por meio desta igreja. Também, lembramos do voto dos 1000 valentes. Às vezes eles acham que não pode ser Não, porque é criança. gente. Tem gente que está mudando o destino agora. Você acredita, Amanda? Estão plantando nessa fase para ser exatamente. homens bem-sucedidos, mulheres bem-sucedidas, e eles esquecem. Tem gente que está vacilando aí. Vocês têm que ter visão ampla, gente. Visão águia. ampla. Deus trabalha, né, com presente só não, tá? Ó, Semeando agora. Exatamente. Quem quer colher mais cedo tem que começar a plantar mais cedo, não é isso? Exatamente. Então, olha, você que conheceu o nosso projeto dos 1000 Valentes para a compra desse espaço maravilhoso, Deus colocou no nosso coração. Esse espaço já é nosso. Mas nós precisamos de você para que você possa contribuir, a gente possa dizer que esse espaço de fato é nosso. Adquiri-lo mesmo. No é mundo verdade. espiritual, nós já estamos tomando posse, no né? mundo espiritual já... Agora nós queremos assinar o contrato, em nome de Jesus. Exatamente. Então, faça parte dessa obra, tá bom? Fique à vontade para ofertar. E se você não consegue ofertar pelos meios digitais, você aí pode ofertar também no culto à noite, trazer sua oferta, separa sua oferta da IBD e do culto à noite. Você que é um visitante, mora aqui nas redondezas aqui de Cariacica, né, da Grande Vitória, vem nos fazer uma visita também. Hoje o culto é às 18 horas, tá bom? É um prazer. Então vamos ouvir a música enquanto você oferta aí. Amém. Deus de maravilhas, Senhor que podes, teu reino não tem fim. Maravilhas que já fez, em maior medida
perdidas. Tu farás novamente com toda a prisão, e muro vai ao chão, montanhas moverão, em ti tudo se faz possível. Não há corpo morto diante da ressurreição, toda alma ganha salvação, em ti tudo se faz possível. A mais escura noite Deus já iluminou, Ele já iluminou. Deus do avivamento, a esperança nasce, a morte Ele parou, a guerra já ganhou. Deus do avivamento levantou-se em vitória, está sentado para sempre no trono. O que devo temer? O que já venceste? Confiarei somente em ti. Toda prisão cante, toda prisão e muro vai ao chão, montanhas moverão, em ti tudo se faz possível. Não há corpo morto diante da ressurreição, toda alma ganha salvação, em ti tudo se faz possível. A mais escura noite Deus já iluminou. Muito bem, louvor lindo, você já contribuiu. Amém. Agora nós vamos finalizando nesse momento. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Luizinho antes de gravar essa aula, que ele me perguntou: tia Renata, eu estava conversando com o irmão, como seria o evangelismo se o apóstolo Paulo descesse nessas ruas com a gente? Já fala assim, apóstolo se John Wesley John descesse com a Wesley. gente? Eu falei: ué, mas Luizinho está descendo. Sim. Outros estão descendo. Rebeca, Exatamente. Duda, Ló, Marcos. todos vocês, Maria Eduarda, eu estou lembrando aí, Rebeca, Marcos, né? E outros Lívia, aí, Lara. Lívia, Lara, e todos, Ana Luísa, e tantos que estão aí, gente, participando, Ana Sofia. É isso mesmo. Todos vocês podem ser um futuro John Wesley, verdade. não é? Um futuro apóstolo Paulo do seu tempo. O Espírito Santo é o mesmo. É isso aí. Hebreus 12 fala, gente, que o bastão já foi passado. A igreja triunfante, que já venceu, está no céu glorificada, ela passou o bastão para a igreja que está militante. Então, hoje, quem está militando? Somos nós, a Somos igreja nós, triunfou, filho. Eles estão na plateia. E o bastão está aqui, ó, na nossa mão. Quem vai correr a corrida que Paulo correu? Pastor Hernani vai sempre chegar? diz que a unção deles ficaram na terra. É verdade. Quando Elias subiu, mas a unção foi dada para Eliseu. Então, eu lembro do Gustavo, o sugador de unção, né? Gustavo que é a unção de todo mundo. Mas glória a Deus que está almejando a unção, não é verdade? verdade. Que você possa ser um sugador de unção, que você possa se esconder em Deus, para que quando você abrir a boca para evangelizar, a sua vida já seja uma pregação. Existe uma frase que diz, eu me esqueci o autor, né? Que diz que pregue o evangelho. Se preciso, use as palavras. John Calvino. É John Calvino, né? Muito bem. Manda um post de conhecimento. Eu estava me esquecido. Então, olha para você ver Calvino dizendo, se possível, ou seja, o testemunho fala mais alto. Jesus disse, o que adianta vocês recitar a minha lei se vocês não obedecem às minhas palavras? Nossa, é muito forte. Olha que confronto. Jesus estava dizendo assim, ei, o que você está fazendo? Então, que você possa ser não só um ouvidor, um leitor, mas um praticante da palavra. Porque quando você levar, o Espírito Santo vai te tomar com autoridade. Glória a Deus. E isso fará a diferença. As pessoas dirão, quando o Davi fala comigo, é diferente dos outros. Sabe? Quando o Marcos fala comigo, é diferente dos outros. Quando a Lara fala comigo sobre a minha vida, eu sinto paz. Entende sobre isso? Quando a Ana Sofia me acalma, dá uma palavra para acalmar o meu coração, eu sinto imediatamente a paz de Deus. É diferente. Então, isso aí é você evangelizar desde hoje, com o seu testemunho, na sua casa. Você, às vezes, não tem um pai crente. Às vezes, não tem crianças aqui que não tem um pai e uma mãe convertidos. Pode ser mais difícil, né? É mais difícil ainda. Às vezes o seu ambiente é mais travado guerra, mas o Senhor, o Espírito Santo, desceu sobre você.
E Ele está aí para te capacitar. E se tem uma coisa que o Espírito Santo mais ama fazer, é capacitar pessoas para falar de Jesus. É o que Ele ama fazer. É verdade. De tudo que você possa pedir para o Espírito Santo, você falar, me capacita para falar de Jesus. Não. Ele fala, ai, não. Ele não aguenta, ele não resiste. Amanda, Vai, nós vamos agora falar a palavra para Amanda. Amanda, que honra dividir essa aula com você. Para, eu que tô Meu aqui, ó, Deus do céu, coração que coisa quentíssimo. linda. Tenho certeza, coloca aí pra tia Amanda aí que ela foi muito bem-vinda, escreve aí Coração mesmo. pra vocês, Pode gente. falar que ela é uma querida. Muito obrigada, tá, Amanda, por essa Eu participação. que agradeço. Eu agradeço estar aqui, gente. Assim, por mim, ficava só ouvindo a Rê aqui, ó. Deixa ela falar para a gente aprender. Mas, gente, olha só, foi um prazer estar com vocês aqui nesta aula maravilhosa. Que essa palavra possa permanecer nos corações de vocês, porque vocês ouvindo essa palavra, recebendo no coração e praticando, é o que vai determinar o que vocês serão no futuro. Amém. Não se esqueçam disso. Hoje, coisas que eu faço ou coisas que eu estou vivendo foi porque eu escolhi obedecer ao Senhor um pouco antes, né? 10 anos de diferença que eu tenho de vocês, alguns a mais, outros menos. Mas a questão é obedecer a Deus. Obedecer a Deus em tudo. Servir ao Senhor em tudo. E não se esqueçam, se vocês vivem em situações desfavoráveis, em lugares que talvez não sejam propícios para pregar o Evangelho, vocês estão no lugar certo. Porque aonde tem trevas, a luz tem que ser ali colocada. Então, Deus colocou vocês ali para testemunharem dele. Não se esqueçam disso. Cada um de vocês possui um chamado específico. E todos nós temos uma missão: falar dele por onde a gente for. Nossa, eu já vejo evangelistas, missionários, pastores, obreiros do outro lado, hein? É verdade. Mulheres cheias de Deus, cheias de poder e autoridade, avivalistas aí, né, Rebeca? E tantos outros. Eu já olho assim, eu já vejo. Gente, que Deus possa abençoar vocês. O Espírito Santo conta, ele não precisa de mim, de você. Não precisa. O céu não precisa de nós. Mas ele escolheu contar conosco. Ele escolheu confiar. Então, que você e eu possamos saber que é um privilégio anunciar. É um privilégio. O mundo está anunciando tudo quanto é miséria, sem pudor. Às vezes você vai estar na sua escola, a menina vai chegar e dar um beijão na frente da outra, sem qualquer constrangimento. E você com um remédio que pode curar o mundo, preocupado com a sua reputação, que pode ficar ferida. Então, você carrega a resposta que o mundo precisa. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês, né, Amanda? É verdade. Foi um prazer estar com vocês. Continue falando de Jesus, que certamente o Espírito Santo vai capacitar todos aqueles que desejarem de coração ser aí um pescador de almas. Amém. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Amanda vai orar para terminar hoje nossa convidada especial. Amém. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós louvamos o Teu nome por todas as coisas. Obrigada por mais uma vez o Senhor ministrar a Tua palavra em nossos Jesus. corações. Senhor, eu te peço que o Senhor possa fixar essa palavra na mente, no coração de Sim, cada meu um dos Pai. adolescentes, meu Pai. Que eles não venham, Senhor Deus, fugir do seu propósito. Sim, meu nem tão Deus. mesmo temer, meu Pai. Que todas as mensagens contrárias, que todas as conversas que o inimigo tenta plantar na mente deles possam cair por terra, Amém. Senhor Deus. Cubra cada um deles com o teu sangue, nome Senhor de Deus, Jesus. para que eles possam receber essa mensagem, viver essa mensagem nome e de testemunhar essa mensagem. Que eles possam visualizar, Senhor Deus, que o plano perfeito, que o melhor plano é o plano, Senhor Deus, que o Senhor estabeleceu, meu Pai. Então, que eles possam, cada um, viver o propósito deles, meu Pai. Não deixa que nenhum deles se percam. Abençoe cada visitante, cada família que está aqui representada, Senhor Deus. Que possamos ter um domingo, uma semana abençoada em Tua presença. Em tudo possamos louvar e agradecer o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Não esqueça do desafio, hein? Pelo menos uma alma Verdade, evangelizada hein? para 2023, hein? Queremos testemunhos. Queremos testemunhos. Deus abençoe, foi um prazer. Amém. Excelente domingo, pessoal. Tchau.